Um levantamento realizado no primeiro semestre deste ano pelo Instituto Datafolha mostra que todas as formas de violência contra a mulher aumentaram no Brasil durante 2022. O Alex Rodrigues conversou com uma especialista sobre esse assunto e a gente vai acompanhar agora. Bom, violência contra as mulheres, um assunto importante de ser abordado e, para isso, estamos aqui com uma defensora pública, que é a doutora Anne, para conversar com a gente. Primeiramente, bom dia, bom tê-la conosco aqui na TV Pai Eterno. Doutora. Bom dia, Alex. Para mim é um prazer estar aqui com vocês na manhã de hoje. Doutora, e assim, primeiro é importante explicar para o pessoal que está em casa quando é que se torna algum ato uma violência contra a mulher, porque são vários os atos que podem ser considerados violentos, né? Exatamente, né? Aí a gente tem que até fazer uma diferenciação, porque a violência contra a mulher realmente são atos muito amplos, muito abrangentes, né? Envolve todos esses atos de violência que violam direitos das mulheres por conta da condição de mulher, né? Então a gente fala, no dizer da Lei Maria da Penha, uma violência baseada no gênero. Claro que daí a gente faz uma diferenciação entre aquela violência que é praticada no âmbito doméstico e familiar, então a violência que é praticada, por exemplo, dentro de casa, por familiares, pelo companheiro, pelo parceiro íntimo, né, dentro da família, que é a violência doméstica e familiar que a Lei Maria da Penha vai tratar, e aí ela fala que essa violência ela pode se dar sob uma forma de violência psicológica, patrimonial, moral, física, sexual, e também a violência que as mulheres sofrem fora de casa, né? Porque fora de casa elas também sofrem violência nas ruas, sob a forma de assédio sexual, também no ambiente de trabalho, né? Também no ambiente institucional. Então existem outras formas de violência que as mulheres sofrem em razão de serem mulheres, né? E a Lei Maria da Penha, que está completando agora 17 anos na próxima semana, ela trata mais especificamente da violência que as mulheres sofrem dentro de casa. E agora é importante também a gente deixar bem claro como é que as mulheres devem agir quando se sentirem violadas. Elas procuram o quê? Isso é super importante, né? Porque justamente a Lei Maria da Penha veio para romper essa cultura de silenciamento desse tipo de violência, porque por muito tempo, né, essas violências foram naturalizadas, foram normalizadas, considerada algo normal, né? Porque a mulher, né, muitas vezes era submetida, né, à disciplina do marido, né? Ou realmente agredida fisicamente, sexualmente, psicologicamente, patrimonial, que é até uma violência bem invisível, né, que é o fato de reter os bens da mulher, a renda da mulher, não deixar que ela use, né, a sua renda, o seu patrimônio, quebrar os bens dessa mulher, enfim. E a violência psicológica, que é a mais disseminada, né, a mais comum, que é aquela que vai minando a autoestima da mulher por meio de humilhações, constrangimento, isolamento. Isso por muito tempo foi considerado normal, seja dentro de casa, seja esses assédios que acontecem na rua, né? O corpo da mulher, quando ocupa o espaço público, muitas vezes era visto como algo que estava à disposição, né, da contemplação, né, ou de comentários por parte, né, de homens, enfim. E hoje a gente tenta desconstituir essa narrativa e mostrar que não, essas coisas não são aceitáveis, as mulheres são sujeitos de direito, assim como os homens, e elas, submetidas a esse tipo de violência, a esse tipo de constrangimento e humilhação, elas devem romper o silêncio, né? É muito importante que as mulheres denunciem. Se ela não está preparada para fazer uma denúncia na delegacia de polícia, porque muitas vezes, né, ela tem, né, um medo, algum temor, ou não quer ir até a delegacia porque acha que não é uma situação tão grave, né? Isso acontece muitas vezes. É importante romper o silêncio nas pequenas coisas. Então, pedir ajuda dos amigos, amigas, falar para os colegas de trabalho, para familiares, começar a relatar essa situação e se cercar de uma rede de apoio. O isolamento é a pior solução. Muitas vezes as mulheres não falam nada para ninguém porque estão com vergonha, porque se acham culpadas pela violência que sofreram, mas o isolamento é a pior alternativa, né? O isolamento coloca as mulheres em situação de maior vulnerabilidade. Então, pedir ajuda, seja para a sua rede de apoio familiar, comunitária, seja para qualquer órgão, né, que compõe a rede de atendimento. Então, os centros de referência especializados, os CREAS, os CRAS de cada município, as defensorias públicas, as promotorias de justiça, os juizados, a delegacia de polícia, né? São espaços, inclusive as unidades básicas de saúde também, são espaços que devem ter essa escuta
escuta qualificada, capacitada, que vão identificar a situação de violência e orientar a mulher sobre os seus direitos e encaminhá-la para os serviços competentes. Então, né, se a violência aconteceu no âmbito institucional, procurar a ouvidoria, a corregedoria daquele órgão. Então, é importante romper o silêncio, porque com isso a gente também constrói uma cultura de intolerância com relação a essas violências. Bom, estamos conversando com a doutora Anne a respeito da violência contra a mulher, ela que é defensora pública. A senhora abordou uma situação muito importante, que muitas mulheres, às vezes, não se sentem seguras para chegar até uma delegacia, até um posto policial. Mas nem sempre por achar que o crime cometido foi algo simples, mas às vezes por medo de um determinado companheiro, de uma determinada pessoa. Como essas pessoas devem agir? Como é que a senhora orienta essas pessoas a chegarem até a polícia? Porque muitas vezes ficam com medo da reação da própria pessoa que já vem fazendo mal a ela por ser alguém agressivo ou algo do tipo. Como agir quando isso acontece, doutora? Muito bem pontuado, porque são muitos, né, os elementos que fazem com que uma mulher não busque uma delegacia. Na verdade, hoje a gente tem dados mostrando que é um percentual pequeno de mulheres que buscam a delegacia após um ato de violência, né? Elas tentam resolver de outras formas e muitas vezes, né, isso acaba fazendo com que a espiral de violência ou o ciclo da violência acabe ficando cada vez mais grave. Então, assim, no caso da mulher realmente não ter procurado a delegacia por medo desse agressor, né, então ela quer procurar a delegacia e tem medo, é importante que ela saiba que ela pode requerer, seja na delegacia, seja na defensoria pública ou com advogada particular se ela tiver, medidas protetivas de urgência, que são aquelas medidas que vão tentar resguardar a integridade física e psíquica delas, né, são deferidas pelo Poder Judiciário, que, por exemplo, proíbem o agressor de se aproximar, retiram o agressor de casa, proíbem que ele entre em contato por qualquer meio, inclusive por meios virtuais, de mensagem, de WhatsApp, enfim, né? E também são outras medidas podem ser cabíveis, inclusive o pagamento de pensão alimentícia, caso essa mulher não tenha condições de se sustentar ou sustentar os filhos sozinhas. Essas medidas podem ser solicitadas, não necessariamente na delegacia, se a mulher se sente mais segura indo na defensoria pública inicialmente, ou indo no judiciário e pedindo diretamente lá no cartório, né, da vara, ela pode relatar a situação e pedir esse tipo de medida. Ela tendo procurado a delegacia e tenha medo, registrou o boletim de ocorrência para dar início ao processo criminal, pediu as medidas protetivas e tem medo de voltar para casa naquele momento, existe previsão da Lei Maria da Penha no sentido de que a autoridade policial pode conduzi-la, acompanhá-la até a residência para, por exemplo, retirar os seus pertences, né, ou conduzi-la até uma casa-abrigo para mulheres em situação de violência, onde ela possa ficar, ou uma casa de passagem, né, enfim, para permanecer provisoriamente até que a situação, né, se tranquilize no sentido dela poder voltar para sua casa ou ir para a casa de alguém da família. Então, assim, procurando a rede de apoio, existem dispositivos da Lei Maria da Penha que vão protegê-la, seja assegurando que ela fique num local protegido, seja conduzindo com acompanhamento policial essa mulher até o retorno para sua casa, até que as medidas protetivas sejam de que às vezes demora 24, 48 horas, enfim, né? Então é importante ela saber que existem esses dispositivos, reivindicar a aplicação desses dispositivos, né? E também, inclusive, tem normas da Lei Maria da Penha no sentido de que se ela precisar se ausentar do trabalho por algum período, porque está acolhida, porque está na casa de um parente, né, ela tem direito a continuar sendo remunerada, né, nesse período que ela estiver afastada pela questão da violência. Inclusive, se ela for servidora pública, ela tem direito à transferência temporária do local de trabalho. Então, sabendo seus direitos, talvez a mulher fique com um pouco menos de medo de procurar a rede de atendimento. Doutora, e agora eu vou trazer aqui para o lado do dia a dia. Por exemplo, eu estou ali dentro do transporte coletivo, a mulher está lá e eu estou vendo uma pessoa, de repente, se aproximando muito, encostando nela, chegando a tocar. Como é que eu devo agir? Eu chamo alguém, eu comunico essa mulher, tem algum rapaz ali, de repente alguma pessoa tentando aproveitar da situação. Como é que eu devo me comportar? Eu como um terceiro. Cara, essa pergunta é muito importante, né? Porque a gente trabalha muito a questão, né, das mulheres identificarem a violência e tomarem algum tipo de atitude, procurar ajuda, enfim. Mas muitas vezes a gente não aborda, né, o papel das outras pessoas, inclusive dos homens, diante desse tipo de situação, né? Então, claro, a depender da gravidade da situação,
se é algo que ainda, né, é uma importunação sexual, por exemplo, né, que não aconteceu ainda, né, enfim, mas a pessoa verifica que tem alguém chegando, tem alguém se aproximando, que parece que vai fazer alguma coisa, é possível sim intervir, conversar com aquela mulher e falar, olha, né, essa pessoa que está se aproximando, ou mesmo conversar com esse homem que está se aproximando e tentar fazer com que nada aconteça, né? Então, é possível conversar, intervir naquela situação para evitar que algo aconteça. Agora, se realmente se percebe que existe um homem que está tocando aquela mulher, a gente fala a famosa encoxada, né? Enfim, de alguma, ou uma cantada grosseira, algo que a gente vê que foi um constrangimento, que rolou uma humilhação mesmo, alguma situação que levou a mulher a uma posição de ficar com medo, de se diminuir, de se realmente se constranger, é possível sim fazer uma denúncia, acionar, né, estar no ônibus, acionar o motorista, acionar, mesmo ligar para o 190, acionar a polícia, é possível sim, porque isso é um crime, né, um crime que foi tipificado há poucos anos, né, em 2018, que é o crime de importunação sexual, e acionando naquele momento a polícia, o 190, enfim, né, pedindo, por exemplo, para o motorista parar na delegacia ou algo assim, é muito melhor do que posteriormente a mulher vir a fazer uma denúncia, porque ali já vão estar as testemunhas, já vai estar ali, né, a placa do ônibus, qual que foi, né, o trajeto, enfim, já se identifica quem foi aquele agressor. Então, responsabilizar aquele agressor é muito mais fácil, né, se a providência foi tomada naquele momento. Então, a gente tem que, né, pensar nessas duas abordagens. A preventiva, olha, o que o senhor está fazendo aqui? Olha, tem uma moça sentada aqui, né? Enfim, tem às vezes aquelas coisas que são super naturalizadas, né? Alguém sentar com a perna super aberta e a moça do lado tendo que ficar super apertadinha, enfim. Tem coisas que às vezes, né, são toques que a gente dá para mudar uma cultura que ainda é muito machista. Mas se uma importunação sexual aconteceu e de fato, né, ocorreu uma violência com relação àquela mulher, acionar sim as autoridades competentes, inclusive a polícia, porque isso é crime sim. Doutor, um assunto muito importante, a senhora está trazendo tudo muito bem detalhado para a gente, para o pessoal que está em casa, nos acompanhando, certamente caberia aqui horas, inclusive, de conversa, de respostas, de perguntas que aparecem de todos os cantos do Brasil, são várias situações que as pessoas já vivenciaram. Eu queria te agradecer pela oportunidade do bate-papo aqui com a gente e que a senhora fechasse explicando como é que está o Brasil atualmente nesse cenário, porque são muitas as campanhas, né, realizadas em todos os estados, com as mulheres das mais diversas idades. O Brasil tem evoluído nesse sentido da violência contra a mulher? Olha, nesse sentido, a gente pode até fazer um diagnóstico assim mais completo para dizer que, em certos sentidos, sim, a gente tem avançado em termos de falar sobre esse tema, de disseminar informação, de identificar as situações de violência, né? Então, as mulheres estão mais preparadas para identificar e fazer as denúncias. Isso também acaba se refletindo no aumento dos índices de violência contra a mulher, porque enquanto ninguém denuncia, né, esses índices não vêm à luz, a gente não conhece, né? Mas o que a gente tem visto nos últimos anos, inclusive o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi publicado na semana passada, com relação ao ano de 2022, mostrou, foi um aumento de todos os indicadores de violência doméstica com relação ao ano anterior. Então, aumentaram os índices de agressões, de ameaças, de acionamentos da Polícia Militar por violência doméstica, de assédio sexual, de importunação sexual, de stalking, né, que é aquela perseguição contínua da mulher, violência psicológica e feminicídios também, né? Então, a gente tem que ficar alerta com esses dados, porque esses dados podem indicar, de um lado, que as mulheres estão denunciando mais, sim, isso é bom, mas também, por exemplo, os feminicídios, né, que é algo que não cabe tanta subnotificação, porque eles são registrados, porque eles, né, independente da notificação da mulher, é algo que a gente tem que acender um alerta, né, vermelho, no sentido de que a gente precisa fortalecer as políticas públicas de amparo a essas mulheres, porque muitas normas estão na Lei Maria da Penha, e a lei é excelente, mas não são aplicadas na vida concreta, porque muitas vezes essa rede de apoio está sucateada, não teve o orçamento que deveria, os profissionais não foram capacitados, qualificados, não tem gente suficiente trabalhando, e às vezes essa rede que a gente quer que seja tão completa para amparar essa mulher, às vezes essa rede não é, porque não, a casa-abrigo fechou, o CRAS só tem 2 pessoas atendendo, a mulher não conseguiu atendimento, a delegacia, o profissional não era capacitado, falou que aquilo não era violência. Então, a gente precisa fortalecer essas políticas públicas por meio de investimento, de orçamento, né? E nos últimos anos, infelizmente, a gente teve uma redução desses orçamentos para políticas públicas para mulheres, né? E que pode, isso sim,
resultar em um aumento desses índices de violência. Então, de um lado, nós sabemos mais sobre o assunto, mas nós precisamos investir mais concretamente nas políticas e na rede de atendimento a essa mulher, porque senão ela não vai fazer essa denúncia, não vai romper o silêncio, ou se fizer, depois não vai estar protegida contra as investidas desse agressor. Então, a gente está com um cenário perigoso no Brasil, de aumento de índices, que a gente precisa analisar melhor para saber qual que é o gargalo. Doutora Anne Teive Auras, defensora pública, conversando com a gente sobre a violência contra a mulher. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho, doutora. Eu que agradeço pelo convite. Um bom dia para todas e todos nós. É isso, um assunto importante que certamente renderia horas de conversa aqui no programa. Eu volto com você no estúdio. Com certeza renderia horas de conversa, porque é um tema que a gente não pode deixar para lá, né? Um tema para o qual a gente tem que estar sempre de olhos abertos. E nós, como sociedade, né, todos nós temos uma responsabilidade de proteger as mulheres que podem estar sendo vítimas de algum tipo de violência. A doutora trouxe casos ali muito específicos, muito claros, de como a gente pode colaborar para o fim da violência contra a mulher. É triste, trágico que a gente, em 2023, registre uma alta nos casos de violência. Então, todos nós precisamos acender esse alerta.